Qual é o melhor método de autenticação Wi-Fi para minha rede corporativa? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. E se na sua empresa todo mundo entra no Wi-Fi com a mesma senha, eu já preciso adiantar uma coisa. Isso não é autenticação, é praticamente sorte. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar 10 métodos de autenticação Wi-Fi e principalmente quando usar cada um. Mas antes de falar de cada método de autenticação, eu preciso ressaltar que o erro mais comum na hora de fazer a gestão do Wi-Fi corporativo é tentar resolver tudo com uma regra só. Só que visitante não é colaborador e colaborador não é prestador de serviço. E tem ambientes em que o Wi-Fi é tão crítico que você precisa de um nível de controle maior. Então a lógica aqui é simples. Você escolhe o método com base em público, mais risco, mais frequência, mais atrito aceitável. Vamos fazer uma analogia rápida. Pensa na sua rede como um prédio. A autenticação é a catraca e o crachá. Cada pessoa entra com um crachá diferente. Visitante é crachá temporário. Colaborador é crachá corporativo. Prestador tem regra e tempo. E por aí vai. E aqui tem uma virada de chave importante, porque autenticar pode ter dois objetivos. Um é a conveniência, deixar o Wi-Fi mais rápido, mas sem perder controle. O outro é a segurança corporativa. Só entra quem deve entrar, do jeito certo, com política e rastreabilidade. Mas na verdade, esses dois objetivos devem caminhar juntos. Agora sim, vamos para os 10 métodos e eu vou te dizer o cenário ideal de cada um. Para começar, eu vou trazer os métodos mais comuns para visitantes e acesso rápido. Voucher. O voucher é um clássico em que você basicamente gera um código alfanumérico temporário para o Wi-Fi. Na prática, o usuário acessa a rede e digita o código do voucher que você definiu. A vantagem é que você sai da senha única e passa a ter regras de uso, com validade, limite de dispositivo, horário, entre outros. Aprovação de acesso. Esse aqui é muito indicado para empresas. Nesse método de autenticação, a aprovação do acesso é feita por um colaborador previamente autorizado, que pode ser a recepcionista ou um líder de área, por exemplo. A vantagem é que ninguém precisa depender da TI para liberar o acesso ao Wi-Fi. Na prática, vamos supor que a recepcionista é responsável por liberar o Wi-Fi. Assim que o visitante ou fornecedor chega na empresa, ele acessa a rede Wi-Fi corporativa, cai no Captive Portal e escolhe a recepcionista para liberar o acesso. Em seguida, a recepcionista recebe um e-mail e pode aprovar ou recusar o acesso em apenas um clique. Ou seja, a liberação de acesso ao Wi-Fi deixa de ser uma tarefa manual do time de TI e todos os logs de acesso ficam armazenados, inclusive com dados de quem autorizou. O seu time ganha agilidade sem abrir mão da rastreabilidade. Formulário. O formulário é quando você coleta dados do usuário antes de liberar o acesso. Esse método de autenticação é indicado quando coletar dados dos seus clientes pode ser benéfico para o seu negócio. Vamos ao exemplo de uma rede de supermercados, que recebe milhares de clientes todos os dias, mas o responsável por marketing e vendas não sabe quem são essas pessoas. Então, o formulário permite coletar dados para usar em estratégias de Wi-Fi marketing. Com essas informações, o time de marketing vai passar a saber qual gênero que mais frequenta, há quanto tempo não visita, criar desconto para esse público e pode até exibir uma mídia direcionada na hora do acesso. Mas é importante ficar atento porque qualquer tipo de autenticação Wi-Fi precisa estar em conformidade com a LGPD. Então é necessário também ter o aceite dos termos de uso no formulário. E aqui vale um ponto de atenção. Quanto mais campos, mais atrito com o usuário. Ou seja, o cliente pode achar chato ter que fornecer muita informação só para acessar a internet. Então tem que ser inteligente e analisar quais dados sobre os seus clientes vão ser mais relevantes para a sua empresa. Login social. Login social é um acesso rápido usando a conta de rede social do usuário, como Facebook, LinkedIn, o X ou Twitter, por exemplo. Esse método de autenticação deve ser usado quando o foco é reduzir atrito e acelerar o acesso do visitante. É muito bom em ambientes com um público grande e rotativo. Só é importante lembrar, sempre tem um plano B de autenticação Wi-Fi, porque nem todo mundo tem ou quer usar a rede social para acessar a internet. Login dinâmico. Na prática, o login dinâmico funciona assim. Em vez de trabalhar com usuário fixo para cada pessoa, a empresa pode criar credenciais temporárias e controladas por regra. Mas essas credenciais não são criadas dentro do iFeed. Elas são geradas pela API ou pelo sistema do próprio cliente e o iFeed aplica esse acesso na rede com base nas regras definidas. Como por exemplo, esse login vale só hoje, esse login vale só das 8 horas às 18 horas, esse login pode conectar em até 2 dispositivos, ou esse login só funciona na rede de visitantes ou em um SSID específico. Os 3 cenários mais comuns para o uso do login dinâmico são: primeiro, com um prestador de serviço. A pessoa chega,
trabalha por algumas horas, precisa de internet e vai embora. Você não quer compartilhar a senha da empresa e nem criar uma conta permanente para isso. Segundo, em empresas com operação por turno, a equipe muda com frequência. Então, em vez de ficar resetando a senha ou reaproveitando acesso sem controle, você trabalha com credenciais temporárias e organizadas. O terceiro cenário é para treinamentos e turmas. Você cria um conjunto de logins para aquele período e quando o treinamento termina, esses acessos expiram. O ponto é, você mantém rastreabilidade e controle por período sem virar refém de senha compartilhada. Talvez você esteja se perguntando qual é a diferença entre o login dinâmico e o voucher. Na prática, para o usuário final, a diferença é simples. O voucher normalmente é um código de acesso, enquanto o login dinâmico exige um usuário e senha. Mas, tecnicamente, a diferença está na forma como isso é estruturado. No login dinâmico, essas credenciais são criadas pelo sistema do cliente, via API, e podem vir com regras específicas de uso, período, quantidade de dispositivos e direcionamento para uma rede ou grupo específico. Depois, o iFeed entra como a camada que aplica esse acesso na rede de forma controlada. Active Directory. Usar o Active Directory como método de autenticação significa que o Wi-Fi deixa de ser uma rede com senha e passa a ser uma extensão da identidade da empresa. No dia a dia funciona assim: o colaborador entra com a conta corporativa dele, a mesma que ele usa para acessar e-mail, Windows, sistemas internos e o melhor, você consegue aplicar regras baseadas em grupos. Um exemplo bem comum é: somente os usuários que estão no grupo financeiro entram na rede X. Grupo TI pode acessar recursos internos. E se a conta foi desativada no RH, automaticamente a pessoa pede o acesso ao Wi-Fi. Ou seja, você não fica correndo atrás de acesso, você gerencia no diretório e o Wi-Fi obedece. Isso é o tipo de coisa que reduz risco e reduz também trabalho operacional da TI. Google Workspace é a mesma lógica do Active Directory, mas no ecossistema Google. Na prática, o colaborador autentica com a conta corporativa Google. Assim que o funcionário cria a conta no Google da empresa, ele já consegue autenticar no Wi-Fi corporativo. E quando alguém é desligado, a conta é desativada e o acesso ao Wi-Fi cai junto. É o tipo de autenticação ideal para empresas que já vivem no Google e querem padronizar tudo, sem senha compartilhada. LDAP e SML. LDAP e SML costumam confundir, então eu vou explicar do jeito mais simples possível. Na prática, eles existem para uma coisa: usar a identidade que você já tem. LDAP normalmente aparece em ambientes onde existe um diretório interno ou legado. Você conecta o Wi-Fi a esse diretório e autentica usuários com as credenciais corporativas. Por exemplo, a empresa já tem um diretório local com usuários e grupos. Então, ao invés de criar usuários no Wi-Fi, você autentica direto nesse diretório. SML é muito comum quando a empresa tem um provedor de identidade, um login central, e quer que tudo passe por ele. Um exemplo bem comum é quando a empresa usa SSO corporativo. O usuário faz login uma vez e isso vira padrão para vários serviços e você coloca o Wi-Fi dentro desse mesmo padrão. Na prática, LDAP e SML evitam aquele caos de um login para o e-mail, outro para o Wi-Fi, outro para o sistema, outro para VPN. É unificação, menos credencial solta, menos risco e também menos suporte. Gov.br. Gov.br basicamente é a autenticação pela conta Gov.br, mas esse é um caso especial e pode ser implementado apenas em alguns projetos, como instituições de ensino públicas, por exemplo, porque precisa passar pela aprovação do governo para ser liberado. É um método mais forte em identidade e por isso faz sentido quando a exigência é maior. 2FA, dupla autenticação. Aqui o 2FA não entra como um método principal de autenticação, mas sim como uma camada extra de validação no acesso via formulário. Na prática funciona assim: a pessoa preenche o formulário de acesso e informa o e-mail. Depois disso, o iFeed gera um código de validação e envia esse código para o e-mail cadastrado. O acesso só é liberado depois que essa validação for concluída. Ou seja, não basta apenas preencher o formulário, é preciso confirmar que aquele e-mail realmente existe e está sob controle de quem está tentando acessar a rede. E ainda existe outro ponto importante: também é possível aplicar validação por domínio. Nesse caso, além de validar o e-mail, a empresa pode restringir o acesso para endereços de domínios específicos, como e-mails corporativos ou institucionais. Esse tipo de validação deve ser usado quando a empresa precisa de mais controle sobre quem está acessando a rede. Por exemplo, ambientes corporativos, instituições de ensino, operações que exigem identificação mais formal do usuário ou redes em que e-mails temporários ou inválidos não fazem sentido. A lógica é simples:
Em vez de liberar o acesso apenas com o preenchimento de um formulário, por exemplo, você adiciona uma etapa de confirmação que aumenta a rastreabilidade e reduz cadastros inconsistentes. Isso muda o jogo, principalmente em empresas que já sofreram com acesso indevido. A regra de ouro é: você não deve escolher a autenticação mais famosa, mas sim por público, risco e operação. Mas fica tranquilo, porque a nossa equipe faz uma análise do seu cenário e pode indicar os métodos de autenticação mais relevantes para a sua realidade. O iFeed oferece todos esses métodos de autenticação para deixar a rede Wi-Fi corporativa das empresas mais inteligentes e seguras. E o melhor é que em uma única plataforma é possível definir diferentes métodos de autenticação para a mesma rede. Se você quer descobrir qual é o método de autenticação Wi-Fi que vai deixar a sua rede corporativa mais segura, clica no link da descrição para falar com a nossa equipe. E claro, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal do iFeed para ver mais conteúdos como esse. Até a próxima, tchau, tchau!